Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Alisson e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os fusos horários. Bom, já sabemos que o planeta gira em torno de si mesmo, num movimento chamado de movimento de rotação, que é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Esse movimento leva aproximadamente 24 horas, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que acaba se arredondando para as 24 horas, até pela questão do movimento de translação, que a Terra gira ao mesmo tempo que faz a rotação, faz o movimento de translação. Então, para o Sol voltar na mesma posição do dia anterior, leva 24 horas. Vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso na aula anterior. Além disso, graças ao movimento de rotação, diferentes locais do planeta recebem diferentes quantidades de luz solar ao longo do dia. Então, enquanto alguns locais estão no início da manhã, outros estão no meio da tarde, outros estão no início da noite, e outros locais do mundo estão já de madrugada, como a gente pode ver nessa imagem aqui, só uma representação. Bom, para que houvesse uma organização dos horários em diferentes locais do mundo, foram criados os fusos horários. Antes de existir os fusos horários padronizados, cada cidade tinha seu próprio local, de acordo com o Sol. Então, de acordo com a posição do Sol, criava-se ali algum horário. Isso acabava gerando confusões, principalmente em relação ao comércio, em relação aos horários de trem, aos horários que partiam caravanas de um local para outro. E no século XIX foi proposto, então, a criação dos fusos horários, ou seja, de uma padronização do horário mundial. Lá em 1884, ocorreu nos Estados Unidos a Conferência Internacional do Meridiano, no qual representantes dos principais países eles decidiram, então, padronizar os horários do mundo, não mais cada local estabelecer um horário de acordo com critérios próprios, como posição do Sol e assim por diante. Então, essa daqui é uma foto dessa reunião que aconteceu nos Estados Unidos e Washington, onde eles acabaram definindo, então, essa padronização do horário mundial. Bom, chegamos aqui a Greenwich. O que Greenwich tem a ver com isso? Então, Greenwich, que fica na Inglaterra, então acho que é um bairro ali de Londres, se eu não me engano, ou uma cidade da Inglaterra, ele foi escolhido, então, como meridiano de referência. Então, o meridiano, elas são essas linhas, os meridianos são essas linhas verticais que cortam o planeta de norte a sul, e o principal deles é o meridiano de Greenwich, que é o meridiano de referência para as longitudes, que nós falaremos nas próximas aulas, e também para a definição dos fusos horários. Então, vocês podem reparar que o meridiano de Greenwich, ele atravessa bem aqui a Inglaterra. Então, a gente usa bastante até essa representação do mapa mundi, deixando bem a Inglaterra e a Europa no meio, uma visão que alguns chamam de eurocentrista, mas é o que a gente mais usa, né, em relação aos mapas, e naquela época a Inglaterra era a principal potência mundial, antes dos Estados Unidos, talvez até um dos motivos da gente ter escolhido o meridiano de Greenwich como referência, e também para não cortar assim muito os países, se a gente usasse outros tipos de projeção, ok? Então, a partir desse meridiano, a gente estabelece os fusos horários, no qual, para leste, adicionam-se horas, e para oeste, diminui-se as horas. Por quê? Porque o movimento da Terra é nessa direção, parte do oeste para leste. Então, esses locais aqui mais à direita, mais a leste, eles estão mais adiantados. Então, o planeta está indo nessa direção. Então, esse lado mais oriental, as horas estão mais adiantadas. Eles veem o Sol nascer primeiro, por exemplo, no Japão, na Nova Zelândia, na Austrália, na Indonésia, do que os outros países, ou América, por exemplo. Então, América, nós vemos aqui o Sol nascer muitas horas depois do que quem está nessa posição mais a leste. Então, cada fuso tem, em média, 15 graus de longitude. Então, o que são exatamente, então, esses fusos horários? Eles são linhas, são criados a partir de linhas, então eles são faixas, tá? Então, são faixas que nós criamos aqui no planeta Terra a cada 15 graus. Tá? Então, cada faixa aqui de 15 graus de longitude corresponde a uma hora. Como que chegaram
a esse cálculo aí de 15 graus. Pegamos os 360 graus, para você dar uma volta completa ao redor da Terra, você vai girar 360 graus, e dividimos pelas 24 horas que tem um dia, e dá 15. 360 divididos por 24 dá 15. Então, a gente dividiu aqui em 24 faixas, ó. Pegamos o planeta e foram divididas 24 faixas, na qual cada faixa dessa daqui de 15 graus de longitude corresponde a uma hora, corresponde a um horário, certo? Então, partimos do meridiano de Greenwich, então, nossa referência aqui para criar os fusos horários. Então, criamos 12 fusos horários do lado para o leste e 12 fusos horários para o oeste. Assim, nós temos, então, a divisão de fusos horários e, com isso, a gente conseguiu padronizar os horários do mundo. Então, agora a gente sabe que horas são em Nova York, que horas é no Cairo, que horas é em Pequim, que horas é em Tóquio, assim por diante, graças a esse sistema de fusos horários que para a gente é muito útil para voos, para bolsa de valores, para o comércio mundial também é importante, ok? Então aqui está o sistema de fusos horários aqui no mundo. Então vocês conseguem perceber que as linhas elas não são totalmente retas. Elas são retas em alguns locais, principalmente quando está em cima de oceanos, aqui como o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, mas quando elas começam a cruzar os países, essas linhas elas ficam todas irregulares. Por que que isso acontece? Para que um fuso horário não corte uma cidade no meio, não corte um estado no meio, não corte uma região. Então, imagine a mesma cidade com dois fusos horários diferentes. Então, você cruza uma rua, está no fuso horário, você cruza a rua para o outro lado, você tem que voltar o seu relógio em uma hora ou adiantar o seu relógio em uma hora. Então, para que não houvesse esse tipo de confusão, essas linhas elas não são totalmente retas, então elas acabam fazendo alguns desvios, ou elas podem seguir as fronteiras dos países, ou elas podem seguir os limites dos estados, como é o caso que acontece no Brasil, tá? Ou elas vão seguindo as fronteiras internacionais mesmo, como acontece aqui em muitos países da África, que essa linha do fuso horário ela vai seguindo as fronteiras dos países. Enquanto no Brasil, veremos um pouquinho mais à frente, ela pode seguir os limites dos estados. Então, para que não uma cidade não fosse cortada no meio, digamos assim, esses fusos horários eles não são retos, eles não são totalmente retos, eles são assim, mas em locais onde não tem nada, tipo no oceano, ok? Mesmo assim, às vezes dá um pequeno desvio de algumas ilhas, de alguns arquipélagos, aí essa linha volta a ficar reta. Se elas se fôssemos seguir o critério à risca, lá dos 15 graus de longitude, muitos países seriam cortados pelo fuso horário e muitas cidades seriam cortadas pelo fuso horário, então isso acabaria dando muita confusão no comércio, na vida das pessoas e tudo mais. Então, por isso que a linha dos fusos horários, elas não seguem ela não é tão criteriosa assim em relação ao seu formato. Então, ela pode sofrer alguns desvios, ok? Então, aqui no meio nós temos o nosso fuso horário de referência, que é o horário de Brasília, ok? E, a partir disso, nós temos, para o lado leste, as horas estão adiantadas e, para o oeste, as horas estão, então, atrasadas. Aqui embaixo a gente pode ver, então, que cada faixa que você pula, para o leste você aumenta uma hora, e cada faixa que você passa, você pula para o oeste, você diminui uma hora. Então, por exemplo, se em Londres são meio-dia, que horas serão em Brasília? É só a gente contar quantos fusos horários e a direção. Como nós iremos para o oeste, então as horas irão diminuir. Então, se são meio-dia aqui no horário de Londres, no horário do meridiano, então pula uma serão 11 horas, 10 horas, 9 horas. Então, se são 9 horas da manhã em Brasília, serão meio-dia em Londres, aqui no horário do meridiano que passa lá em Londres, ok? Assim, e você pode fazer isso também com outros locais do mundo. Se você quiser contar até Tóquio, por exemplo, então de Brasília até Tóquio. Então você vai sair de Brasília, vai até Tóquio. Então você vai de oeste para leste. Então as suas horas irão aumentar. Você faz a mesma coisa. Se são 9 horas da manhã em Brasília,
você vai contar as faixas até chegar lá em Tóquio, e dá em média ali 12 horas. Então, se são 12 horas da manhã em Brasília, 9 horas da manhã em Brasília, serão 9 horas da noite, 21 horas em Tóquio. E se você for para outra direção, aí você continua diminuindo. Então, para leste, as horas vão aumentar, para o oeste, as horas irão diminuir. Então, o relógio ele vai atrasando. Então, como eu acabei de falar para vocês, é só você somar ali cada faixa etária. Então, é só você pular ali, se você for em uma determinada direção, se você for para leste, as horas irão aumentar, cada faixa que você passa, e para o oeste, as horas irão, então, diminuir. Conforme você volta, então, nessa direção, do lado contrário da rotação da Terra, as horas irão diminuir. E como a Terra está girando nesse sentido, então, quem está mais a leste está mais adiantado, vê o sol nascer primeiro, ver o anoitecer primeiro, ok? Então, por isso que a gente conta a partir disso. Então, quem está mais no lado mais oriental do planeta Terra está num horário mais adiantado. Outra coisa, nós temos a linha internacional da data. Então, de um lado do planeta, lembrem do formato esférico do planeta. De um lado, lá ao contrário, nós temos o meridiano de Greenwich, que passa lá pela Inglaterra, tudo que é a nossa referência. Mas, do outro lado do mundo, nós temos, digamos, o antimeridiano, que é o lado contrário do meridiano de Greenwich, que a gente chamou, então, foi chamado, né, de linha internacional da data. Então, ela fica lá no Pacífico, fica 180 graus para oeste ou para leste, enfim, fica do lado contrário do meridiano de Greenwich. Então, o que pode acontecer? Vamos pensar o seguinte, quem está aqui em Tonga, está nesse lado aqui da linha internacional da data, está mais adiantado em relação a quem está em Samoa. Por quê? Quem está em Tonga, por exemplo, já está, se a gente fosse colocar aqui, já viveu o dia inteiro, por exemplo, do que quem está em Samoa. Vamos pensar em um domingo. Então, quem está em Samoa ainda vai estar começando o domingo, enquanto quem está em Tonga já viveu o dia todo. Então, conforme a gente vai indo de Samoa para Tonga, a gente vai aumentando as horas. Até dá ali 23 horas e pouco de diferença, 23 ou 24 horas de diferença. Então, quem está em Samoa, por exemplo, 6 horas da manhã, aí você vai, 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12, passa o dia todo, até chegar, cruza o dia, até chegar 6 horas, 5, 6 horas da manhã, em Tonga, do dia seguinte, já da segunda-feira. Então, por exemplo, quem está em Samoa está um dia atrasado em relação a quem está em Tonga. E se você cruzar essa linha, você vai perder ou vai ganhar um dia. Então, por exemplo, quem está em Tonga e cruza para Samoa, digamos um voo ali rápido, cruza para Samoa, você vai perder um dia, porque você já viveu, por exemplo, o domingo, e vai ter que viver o domingo todo de volta, você vai ter que voltar um dia no teu relógio, vai ter que voltar a viver o domingo 2 vezes. E se você fizer o contrário, se você for para Samoa, domingo de manhã, sai de Samoa e voa até Tonga, você vai ganhar esse dia, ok? Então você não vai viver esse dia, você vai ficar mais adiantado em relação a quem está aqui em Samoa. Então você vai sair daqui domingo de manhã, vai chegar lá segunda de manhã, mesmo que teu voo dure 1, 2 horas, por exemplo, ok? Porque aqui nós estamos olhando o lado contrário do nosso globo terrestre, do que geralmente a gente olha. Então quem está nesse lado aqui já está muito mais adiantado, porque o planeta está girando para essa direção. Então, a gente parte dessa daqui de referência para iniciar o dia. Então, digamos, o dia vai iniciar primeiro para quem está nesse lado, aí quem está nesse lado, quem está no outro lado, aqui no oeste, nesse caso específico, vai ficar praticamente um dia atrasado. Então, vai ter que o planeta fazer todo esse movimento de rotação para que eles cheguem aqui no mesmo horário que está em Tonga. Então, por exemplo, Samoa nós estamos iniciando um dia, e em Tonga nós estamos terminando aquele dia. Então, se é domingo de manhã em Samoa, já é segunda de manhã em Tonga. Aí, se você... Quem está em Samoa ainda vai ter que viver o domingo todo, passar a noite, amanhecer, para chegar na segunda-feira de manhã, enquanto quem está em Tonga já fez isso.
Então, por exemplo, quando a gente olha lá, dia 31 de dezembro, o Ano Novo. Então, o Ano Novo vai começar primeiro por aqui, por quem está esse lado, nessas ilhas aqui, Tonga, Nova Zelândia, aí Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Austrália, aí vai passando, conforme o planeta vai girando, passando do dia 31 para o dia 1º de janeiro, vai passando o Ano Novo. Então, por isso que eles aqui comemoram o Ano Novo primeiro, aí os outros países que estão aqui atrás, Europa, África, América, até chegar na última aqui, que é Samoa. Então, eles vão comemorar a virada do ano por último. Então, basicamente, é assim que funciona a linha internacional da data. Bom, como eu falei para vocês, por motivos políticos, econômicos e até para facilitar, essas linhas elas não são em linha reta. Então, elas acabam desviando de cidades para não cortar cidades no meio e países também. E em alguns países elas acabam sofrendo decisões políticas, como na China. Então, a China ela tem uma grande extensão territorial, que poderia ter aqui uns 2, 3 fusos horários, até 4 fusos horários, mas por uma decisão do governo tem apenas um fuso horário. Então, quem está aqui, por exemplo, quem está bem nessa região mais oriental da China vai estar muito mais adiantado no dia em relação a quem está muito mais no lado ocidental da China, mas no relógio vai ser a mesma coisa, ok? Então, enquanto aqui vai estar já no final do dia, vai estar anoitecendo, aqui pode estar praticamente ali depois do almoço, então ainda pode estar o dia bem ensolarado, enquanto quem está mais a leste vai estar vendo o final do dia, vai estar vendo o anoitecer, ou o contrário, o amanhecer, e aqui ainda eles estarão de madrugada, mas o relógio será o mesmo horário, ok? Então, alguns outros países têm muitos fusos horários, como o caso da Rússia, por exemplo, então tem vários fusos horários dentro do seu território, e nós poderíamos citar a França, mas como assim? A França está aqui pequenininha, ela só está dentro de um fuso horário, mas é que a França tem muitos territórios, que são chamados territórios ultramarinos, que teoricamente, assim, eles são considerados como parte do seu território, não são considerados exatamente territórios ou colônias, são considerados como parte do seu território, como a Guiana Francesa. Então, a França, teoricamente, também tem vários fusos horários. Bom, tem o horário de verão também, que alguns países seguem. Então, quando a gente chega no verão, falei na aula passada, os dias eles acabam ficando mais longos. Então, o que eles fazem? Eles adiantam o relógio em 1 hora. Então, as pessoas normalmente adiantavam o relógio em 1 hora para aproveitar mais horário de sol no final do dia e não no início da manhã. Então, para 5 horas da manhã já estava ensolarado, por exemplo. Então, você adiantava seu relógio para que você aproveitasse mais o sol no final do dia e não ficar muito sol no início da manhã. Okay? Mas isso em 2019 no Brasil foi suspenso e não foi mais utilizado, então, esse horário de verão. Alguns outros países até ainda utilizam, certo? Então, como que são os fusos horários no Brasil? Se eles fossem seguir lá aquela linha passando pelos 15 graus de longitude, ela cortaria alguns estados no meio. Alguns estados do Nordeste, inclusive o Paraná seria cortado, outros estados seriam cortados aqui no meio, até algumas cidades. Então, para isso, a linha do fuso horário no Brasil, então, ela acaba sofrendo alguns desvios. Então, nós temos, oficialmente, 4 fusos horários no Brasil. O menos 2 horas, que é menos 2 horas em relação ao horário do meridiano. Então, quem está aqui, por exemplo, em Fernando de Noronha, que essa linha ela sofre esse desvio aqui para cá, tá? São só essas ilhas aqui, algumas ilhas que são do fuso horário menos 2. A maior parte do Brasil fica no fuso horário menos 3, que é o horário oficial de Brasília. Inclusive aqui o Paraná fica no fuso horário menos 3 em relação ao meridiano. Então nós estamos, quem está aqui no horário oficial de Brasília, como eu, estamos a 3 horas atrasados em relação a Londres, ou ao meridiano de Greenwich. Esse azul um pouquinho mais escuro seria o horário oficial da Amazônia, né? Alguns estados aqui seguem esse fuso horário. Então, por exemplo, se você sai do estado de São Paulo e vai para o Mato Grosso do Sul, você vai ter que atrasar o seu relógio em 1 hora. E quem faz o contrário, sai do Mato Grosso do Sul para São Paulo, tem que adiantar o seu relógio em 1 hora. E ainda nós temos um pedaço do estado do Amazonas e o Acre, que eles estão
a menos 5 horas em relação ao meridiano. Então, o Brasil ele tem aqui oficialmente 4 fusos horários. Então, normalmente, provas, concursos, como o Enem, por exemplo, eles seguem o horário oficial de Brasília. Então, as pessoas que estão ali em outros locais, elas têm que se atentar com isso. Então, se é 12 horas em Brasília, então aqui serão 11 horas e aqui serão 10 horas. Então, se a prova começa 12 horas no horário de Brasília, aqui vai para quem está nessa região será 11, e para quem está no Acre, nessa parte do estado do Amazonas, serão 10 horas da manhã. Então, algumas curiosidades: o Brasil é um dos poucos países da América do Sul com mais de um fuso horário. A Argentina, por exemplo, que tem uma grande extensão territorial, mas há uma grande extensão de norte a sul, e não de leste a oeste, como é o caso do Brasil. Então, o Brasil acaba tendo só um fuso horário. Fernando de Noronha é o fuso horário mais adiantado aqui do território nacional, então é o primeiro a receber o ano novo, por exemplo, 1 hora antes do que quem está no horário oficial de Brasília. E esse horário de Brasília que é o referência para utilização em concursos e provas nacionais, como eu já citei, caso do Enem. Então, como que você pode calcular a diferença dos fusos? Você pode ver a localização, você pode pegar o mapa e contar ali a diferença de fusos horários, que seria um jeito mais fácil, ou você olhar aqui pelo UTC, que tem a ver com o horário mundial, que é o horário atômico, no qual as horas são definidas a partir de um certo decaimento atômico lá, mas que basicamente a gente utiliza também o horário do meridiano. Tá? Então, por exemplo, Brasília está UTC-3, isso significa que estamos a menos 3 horas do horário do meridiano de Greenwich, que é o horário lá de Londres. Então, se em Brasília são 14 horas, que horas serão em Londres, que está no UTC-0, que é a nossa referência? Então, é só você somar as 3 horas. Se nós estamos menos 3, eles estão a mais 3 daqui. Então, eles estão adiantados 3 horas, que serão 17 horas. O Brasília está 3 horas atrasado em relação ao horário do meridiano de Greenwich. Então, quais que são as aplicações desses fusos horários? Para viagens internacionais, para voos que você precisa ir para outros países, é importante saber o horário. Jogos e transmissões ao vivo, que a gente pode assistir, eventos esportivos que passam ao vivo, mas acontecem em horários diferentes no país onde está ocorrendo. Mercados financeiros e bolsas de valores que funcionam com base nesses fusos horários. Então, quando a bolsa de Nova York, por exemplo, tá fechando, a bolsa de Tóquio já está abrindo. Então, isso é importante para investimentos também, para o mercado financeiro e tudo mais. E podemos finalizar aqui, então, como uma questão para a gente fazer uma breve retomada do que nós vimos hoje dos fusos horários. A divisão da Terra em fusos horários foi uma solução criada para organizar o tempo em escala global. Sobre os fusos horários, assinale a alternativa correta. Cada fuso horário corresponde a uma faixa de 10 graus de longitude e representa uma diferença de 2 horas em relação ao fuso vizinho. Ao cruzar a linha internacional da data de oeste para leste, acrescenta-se um dia no calendário. A Terra está dividida em 24 fusos horários, cada um representando 1 hora em relação ao meridiano de Greenwich. E o horário oficial de Brasília segue o fuso horário UTC-2, o mesmo de Fernando de Noronha. E, por fim, todos os países adotam fusos horários rigorosamente baseados na divisão de 15 graus em relação a Greenwich. E a resposta para essa daqui é a letra C. A Terra está dividida em 24 fusos horários, cada um representa 1 hora em relação ao meridiano. E cada um corresponde a mais ou menos 15 graus de longitude. Como eu falei já, pode ter aquelas variações em relação às fronteiras dos países, limite dos estados e tudo mais, mas, né, então, em média, 15 graus de longitude, então são faixas de 15 graus de longitude que podem variar conforme divisões políticas, decisões políticas ou limites ali dos estados. Para leste, as horas aumentam, para oeste, as horas vão diminuindo, por causa do movimento de rotação da Terra. Ok? Então, pessoal, isso que nós iríamos trabalhar nessa aula. Agradeço a atenção de vocês e
até a nossa próxima aula.